Vamos estudar neste momento a última porção do livro de Jonas. Vamos ao texto sagrado. Jonas, capítulo 3, versículos 10 e depois capítulo 4, versículos 1 a 4. 3:10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira. Amém. Vamos orar, irmãos. Estamos diante de um profeta irado com os atributos de Deus. Jesus, muito obrigada. Tem misericórdia das nossas vidas. Nos ensina neste momento. Ser conosco e misericordioso conosco. Fala aos nossos corações no teu nome. Amém. Jonas 1 encerra com um grande peixe engolindo. O capítulo 2, com o Senhor ordenando o peixe vomitar Jonas nas praias próximas a Jope. O capítulo 3, com o texto em questão, o arrependimento dos ninivitas. E agora temos o capítulo 4, o encerramento do livro até onde nos foi revelado. Jonas está descontente. Ele conhece um pouco a respeito de Deus, o Senhor fala com ele. O desafio é conhecer um pouco mais a respeito de si mesmo. E este é um desafio que todos nós temos diante, né? Cada um tem diante de si. Precisamos aprender com o Senhor. O capítulo 4 começa dizendo que Jonas está muito aborrecido, com raiva. E ele coloca a razão porque não foi para Nínive quando o Senhor mandou no primeiro momento. Ele foi para Tarsis. Ele diz que é por causa dos atributos de Deus. Porque Deus é bondoso, é compassivo, é tardio em irar-se, é grande em misericórdia. E a mensagem do Senhor para Nínive era destruição. E ele disse: tu podes mudar de ideia. E agora que o Senhor perdoou o pecado dos ninivitas mediante aquele arrependimento da nação, Jonas está dizendo que para ele é melhor morrer do que viver, porque ele quer a destruição dos ninivitas. Jonas está se mostrando um profeta caprichoso. Nesse momento, o que importa para ele é o que ele pensa, o que ele quer. E o que Deus pensa? E a vontade soberana de Deus. Será que isso está certo? Quando ele viu o arrependimento de ninivitas e o Senhor cancelando o castigo, o juízo que estava sobre aquela cidade, ele foi para um local estratégico e ficou lá. Vamos ver Jonas 4:5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele não foi para casa, ele não ficou entre os ninivitas, ele não pensou em discipulado, tendo em vista que eles haviam se convertido. Tampouco ele se alegrou com a alegria daquele povo. E ele simplesmente disse, o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Parece que ele acha que é sim. Jonas ainda não está pronto para mudar de ideia.
Assim o Senhor providencia um novo episódio na vida de Jonas. No versículo 6, o texto diz o seguinte, vamos ler o 6 a 8. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia. E pelo que pediu a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Deus fez crescer naquele local onde Jonas estava, um ponto estratégico, uma planta para dar-lhe sombra, um certo conforto, a fim de o livrar daquele sol escaldante. É uma região semidesértica. Jonas ficou muito contente por causa da planta e do seu conforto, o cuidado de Deus para com ele. Até então, nós não tínhamos visto Jonas ainda contente neste livro. Mas no dia seguinte, Deus enviou um verme. Algumas versões colocam um lagarto. Fez soprar um vento leste quente. O nome do vento é siroco. É comum naquela região. É um vento quente, seco e traz em si também partículas de areia. É muito desconfortável. E aí Jonas está de novo diante do Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver. Se não fizer a vontade dele, ele pede logo para morrer. Ele ainda não percebeu que está sendo confrontado por Deus. E na continuação do diálogo, no versículo 9 a 10, Deus vai dizer o seguinte. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, em que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. O Senhor discorda de Jonas. E ele disse, é certo eu ter compaixão. O que nós aprendemos até aqui? Em primeiro lugar, Deus não comete erros, não comete enganos. Porém, quando o pecador se arrepende, ele concede graça e cancela o castigo. Há uma mudança de atitude no pecador, arrependimento. Eles se converteram do mal. Eles demonstraram aquele arrependimento, aquela conversão com jejuns, com pano de saco. Culturalmente era assim que se fazia. E eles demonstraram o arrependimento. E Deus conhecia o interior deles. Aí o texto pega e usa essa mesma expressão para Deus. E Deus se arrependeu, algumas versões colocam assim, e cancelou o castigo, aquele juízo que pairava sobre aquela cidade. Isto é uma figura de linguagem que tenta nos explicar. É antropopatia. Ela atribui sentimentos humanos a Deus, na tentativa de explicar como Deus age para nós que somos limitados. Na infinita perfeição de Deus, Ele é bom, Ele é justo, Ele é clemente, misericordioso, mas Ele é justo. Ele é correto. Ele se ira, Ele executa juízo sobre o mal. Mas tudo isso é perfeito. E nós não temos condições, capacidade para entender, porque Deus é infinito e é perfeito em si. Mas isso é bom para as nossas vidas.
porque quando nos arrependemos, o Senhor nos acolhe. Somos felizes com o nosso Deus. Num outro momento, aprendemos que é possível fazer a coisa certa com a motivação errada, como nós somos fáceis de ser enganados. Jonas agora, nesse momento, está fazendo a coisa certa. Foi para Nínive, a capital da Síria. Pregou aquilo que o Senhor havia mandado. Mas ele está desgostoso. O temperamento de Jonas envolve algumas nuances. Ele se alegra quando é abençoado. Ele ficou alegre lá. Ele orou ao Senhor em gratidão quando foi colhido pelo peixe. Depois foi jogado na praia de Jope. Ele ficou muito feliz. O texto diz claramente, ele ficou alegre com o seu conforto, com aquela planta. Mas Jonas também se desgosta quando os outros são abençoados. Isso não é certo. Principalmente quando ele considera seus inimigos. Jonas amava os seus iguais, aqueles que fazem parte dos seus interesses. É uma mentalidade de gueto, fechado dentro de si mesmo. Jonas se agarrava às minúcias, ele se agarrou à planta, amou a planta logo de imediato, o seu conforto. E isso o impedia de ver as grandes coisas que Deus estava fazendo. Como deve ter sido maravilhoso para as nações nos dias do avivamento assírio. Porque todas elas tinham medo da Assíria. Eles eram muito violentos. E como deve ter sido maravilhoso eles tomarem conhecimento que havia uma mudança de postura por causa do Deus de Israel. Mas Jonas não conseguiu enxergar isso. Ele estava preso a uma divindade tribal e o Senhor não é isso. É um Deus universal. O que é uma divindade tribal? É aquele Deus que você agrada, você presta um culto, você dá uma oferta, faz uma oferenda. Em seguida você fala o que você precisa, você ora. E ele faz exatamente o que você quer. Ele se limita ali a abençoar. Especificamente as pessoas que você ama. Melhor ainda, se for na hora que você deseja. Isso é uma divindade tribal. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus é descrito na Escritura como o leão da tribo de Judá. O leão é um animal selvagem. Este é o que tinha no estandarte da tribo de Judá, da qual veio Jesus, o leão. O leão não é domesticado. Ele é o rei da floresta. No livro de Hebreus, capítulo 12. Vamos para Hebreus. Versículo 7 diz assim: é para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho o pai não corrige? Versículo 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. É isso que está acontecendo com Jonas. Deus está corrigindo como filho, para ele produzir frutos de justiça. Uma outra coisa que nós gostaríamos de chamar a atenção é a questão da oração. Jonas orou para queixar-se de Deus, de maneira bem específica, dos atributos de Deus, das perfeições de Deus. Ele estava tão absorto dentro de si mesmo e das suas coisas, que ele estava perdido até o sentido da oração. Por que nós oramos? Nós oramos porque nós precisamos, porque nós dependemos do Senhor, porque nós temos prazer na sua companhia, Ele é a nossa salvação. Nós gostamos de nos deleitar com Deus, Ele nos chama e nós
simplesmente atendemos o seu chamado. É alegrar-se com o Senhor. É fruto do amor que devotamos a Deus. E Jonas estava perdendo, inclusive, isso. No outro momento, é preciso entender que a misericórdia é sempre melhor do que a justiça. Essa questão. Nós conversamos até agora que Deus não erra, não comete enganos. Porém, se o pecador se arrepende, ele cancela o castigo e o abençoa. Deus é bondoso, mas é necessário arrependimento. Nós estudamos também sobre o perigo. É possível fazer a coisa certa com motivação errada. Deus estava corrigindo a motivação de Jonas, trazendo à tona, através da circunstância, o que havia no interior da sua alma, dando a oportunidade dele conhecer-se melhor. E agora a misericórdia é sempre melhor do que a justiça. Deus usou de misericórdia quando enviou o peixe. Depois, quando o peixe vomitou a planta, e Jonas era pecador e estava enfrentando a Deus. Nós somos salvos nas obras de Cristo. É por isso que precisa crer em Jesus. É aquilo que Jesus fez, é aquilo que Jesus é. Nós apenas nos apegamos a Ele. E como Ele é santo e nós pecadores precisamos nos arrepender, porque estamos junto a Ele a partir do momento que cremos. Mas a misericórdia é sempre melhor, porque crer no Senhor e permanecer junto a Ele, ter prazer nele, só muita misericórdia de Deus pelas nossas vidas. O Senhor foi misericordioso com os ninivitas. O que nós podemos dizer sobre os últimos versículos do livro de Jonas? Deus disse e perguntou se não deveria ter compaixão da grande cidade de Nínive. O Senhor disse que aquela cidade tem 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Certo é que alguns comentaristas dizem que eram crianças. Se isso é verdade, significa que a cidade de Nínive devia ter entre 500 a 600 mil pessoas. E Jonas não se importava com isso. Ele queria vê-los, todos eles, destruídos. O fato de viver em Nínive não significa que concordavam todos eles com aquelas atitudes perversas dos seus governantes, do seu exército. É certo que há conivência e que às vezes o mal se torna cultural. Mas não podemos dizer que eram todos eles. Jonas não cogitou isso. Mas o avivamento assírio não durou tanto tempo assim, infelizmente. Quanto tempo durou? Pouco tempo depois, 30 anos. Pul, esse é o nome babilônico para o rei Tiglat-Pileser III. É um rei da Síria. 30 anos depois, ele comandou seus exércitos e invadiu Israel. Está lá registrado em 2 Reis, capítulo 15, versículo 19. E em seguida, algum tempo, o outro rei, Sinaqueribe, no tempo do rei Ezequias, também conquistou cidades de Judá. Em 2 Reis 18, 13. Não durou muito tempo o avivamento assírio, infelizmente. Isso nos chama a atenção, nós precisamos cuidar das próximas gerações. Orar ao Senhor por elas, ensinar, plantar a semente do Evangelho nos seus corações. A Escritura relata que o profeta Naum também profetizou contra a Síria. Uma data aproximada seria uns 150 anos depois de Jonas.
E o historiador Dionísio Sícuros, ele diz que 100 anos após a profecia de Naum, a Síria foi destruída. Cumpriu-se a profecia de Jonas. Infelizmente, isso nos chama a atenção. O profeta Jonas, ele nos traz à memória o filho mais velho da parábola do filho pródigo. E isso deve nos chamar a atenção. Precisamos aprender, a título até para vigiarmos. Acho que a palavra de ordem é vigiar, vigilância. Vamos ler Lucas capítulo 15, versículo 25 em diante. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo, e ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: Há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. O 31. Então o pai respondeu: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Jesus está dizendo que cada alma importa. É isso que Jesus está dizendo. Vamos observar o seguinte: por que Jesus conta parábolas? As parábolas são respostas ao contexto, àquilo que está acontecendo. Jesus muitas vezes é questionado. As pessoas ao seu redor, nem todos creem naquilo que ele está falando. E ele está sendo questionado. Em resposta a isso, ele conta uma parábola. Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 14, versículo 1, nós vamos encontrar o seguinte: o ambiente que Jesus estava. Diz assim o texto: Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, Jesus estava na casa do fariseu. Versículo 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, gostava de proeminência. Versículo 14. 15. Capítulo 14, versículo 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurado aquele que comer no reino de Deus. 16. Ele respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Está vendo? Parábola para responder à situação. Capítulo 15, já o capítulo em questão das parábolas, inclusive a do filho pródigo. Diz assim: Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Ele recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus uma parábola. É uma resposta ao ambiente. Jesus estava respondendo aos escribas e fariseus que questionavam o fato de ele receber pecadores, publicanos, digamos, aqueles que estavam à margem da sociedade. Por que Jonas nos faz lembrar isso? Porque Jonas era um religioso, envolvido com os grandes, envolvido com o exército, com a nação, com o rei, extremamente nacionalista. E os assírios, poderíamos colocar os publicanos, os fariseus, a ralé, aqueles que as nações da terra não suportavam, e com uma certa razão. Mas o Senhor transforma, o Senhor salva.
Os estudiosos dizem que quando é necessário um confronto, ele pode envolver dinheiro, status. O primeiro momento na vida de Jonas envolvia isso. Meus exércitos israelitas rompendo fronteiras. Um período, um momento de riqueza. Tempo de Jeroboão II. Mas o tempo passou e a prosperidade de Israel era fruto da misericórdia divina. Essa questão. Eles estavam em pecado. Deus estava levantando outros profetas e eles profetizavam a ruína se Israel não se arrependesse. Agora, em Jonas, o Senhor proporciona ao seu servo um momento de pressão. Deus escolheu justamente a Jonas e o colocou naquele momento específico diante dos assírios. E Jonas precisava tomar decisões. Deus queria revelar o que estava no interior do coração do seu filho. Jonas passou por momentos de pressão. Ir à Síria ou não? Pregar ou não? E se Deus os perdoasse? E se ele se arrependesse? Deus estava confrontando Jonas, como um pai corrige os seus filhos. O livro de Jonas, ele fica aberto no final. O texto diz, Deus fala, não deveria eu ter compaixão de 120.000 assírios que não sabem discernir de uma mão e a outra, e também de muitos animais. Deus fala do seu amor, da sua compaixão, da sua criação maculada agora pelo pecado e da possibilidade do arrependimento. É sobre isso que Deus está falando. Deus está dizendo para Jonas que não é o Deus simplesmente da nação de Israel. Deus está dizendo para o mundo que Ele é o Senhor das nações e que se houver arrependimento, há salvação. Essa é uma reflexão que fica para as nossas vidas, porque no fundo todos nós temos um Jonas lá no interior da nossa alma. O que nós vamos fazer com essa narrativa? Vamos nos arrepender? Vamos parar diante dela de vez em quando, estar na presença do Senhor, pedir misericórdia, rever todos os pontos do Evangelho e como estamos nele. Acho que é por isso que o livro fica aberto, para nós pensarmos e refletirmos, para nos chamar a atenção. Nós precisamos do Senhor. No fundo, nós lutamos com os mesmos problemas de Jonas. Uns mais ou do menos, nós carecemos do Senhor. Precisamos nos arrepender, estar na presença do Senhor. Precisamos pregar o Evangelho. Jonas é o profeta que foi comissionado às outras nações. Outros profetas podiam até falar sobre outras nações, por causa do convívio delas com Israel. Mas Jonas foi designado a pregar para a Síria. Há assírios ao nosso redor. Pessoas que nós, infelizmente, olhamos e dizemos, isso aí não tem jeito, não vou nem falar com ele. Mas não é assim. O Senhor é soberano sobre os corações humanos e sobre o nosso coração. Vamos orar, nos colocar na presença do Senhor. Amém. Jesus, muito obrigada, Pai. Nos ajude e nos ensina, Senhor. Somos gratos a Ti por esta narrativa. Nós precisamos dela. Que não haja no nosso coração nenhuma motivação errada. Que estejamos sempre diante de Ti para o Senhor nos corrigir, nos adequar, nos manter no Teu caminho. Nos perdoe e nos ensina a estarmos na Tua presença, fazermos a Tua vontade. Nos regozijarmos
nos teus atributos, Senhor. Muito obrigada pela tua bondade, pela tua compaixão. Se não fosse ela, já teríamos sido consumidos. Fala aos nossos corações, nos ajuda e nos ensina. Somos gratos a Ti. Sê conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro. Amém.